Olá! Você já imaginou o que aconteceria se todos os vulcões da Terra decidissem entrar em erupção simultaneamente? Não estamos falando apenas daqueles vulcões famosos, como o Vesúvio ou o Krakatoa, mas sim de todos os aproximadamente 1.500 vulcões ativos espalhados pelo nosso planeta. Essa catástrofe global mudaria completamente a vida como conhecemos. Hoje, vamos mergulhar nesse cenário apocalíptico para entender como seria esse dia em que, literalmente, o planeta inteiro pegaria fogo. Não é apenas uma questão de lava e cinzas, é uma reação em cadeia que afetaria desde o clima global até o futuro da humanidade. Prepare-se para uma jornada pelo inferno na Terra, enquanto exploramos essa possibilidade aterradora que, felizmente, a ciência nos diz ser praticamente impossível de acontecer naturalmente. Mas e se fosse assim? A malha de vulcões da Terra não é apenas um conjunto de montanhas que cospem lava. É um sistema complexo, intrinsecamente conectado às profundezas do nosso planeta. Como veias ligadas ao coração de magma que pulsa sob nossos pés. Para entendermos o que aconteceria se todos entrassem em erupção simultaneamente, precisamos primeiro compreender sua localização e seus mecanismos. Os vulcões estão distribuídos principalmente ao longo do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma gigantesca ferradura que abraça praticamente toda a bacia do Oceano Pacífico. Esta região concentra cerca de 75% dos vulcões ativos do mundo e é responsável por 90% dos terremotos. Outras concentrações significativas se encontram na dorsal mesoatlântica, no Mediterrâneo e em várias zonas de hotspot, como o Havaí e a Islândia. Quando um vulcão entra em erupção, não é só a lava que representa perigo. As erupções liberam gases tóxicos, principalmente dióxido de enxofre e dióxido de carbono, além de cinzas vulcânicas que podem ser arremessadas a dezenas de quilômetros na atmosfera. Em erupções normais, esses materiais já causam destruição localizada. Mas em nosso cenário apocalíptico, o volume seria simplesmente inimaginável. O que torna nossa hipótese tão aterradora é que os vulcões, via de regra, não agem em uníssono. Cada um tem seu próprio cronograma, determinado por pressões e temperaturas específicas. Para que todos entrassem em erupção simultaneamente, precisaríamos de um gatilho cósmico ou geológico de magnitude sem precedentes, talvez um impacto de asteroide massivo ou uma reviravolta na dinâmica do núcleo terrestre. Pense nos vulcões como pessoas em uma multidão. Normalmente, algumas pessoas gritam de vez em quando. Mas imagine se, de repente, todas começassem a gritar ao mesmo tempo. O barulho seria ensurdecedor, o pânico instantâneo e a capacidade de resposta praticamente nula. Assim se desenrolaria o início de um evento dessa magnitude. A magnitude desta catástrofe não seria medida em uma escala local, como estamos acostumados a ver nas notícias, mas em uma escala planetária. Seria como se a Terra literalmente virasse pelo avesso, expondo suas entranhas ardentes para todos verem. E o mais assustador? Os primeiros momentos seriam apenas o presságio de um cataclismo sem igual. O dia começaria como qualquer outro em diferentes partes do mundo. Pessoas acordando, tomando café, indo trabalhar. Mas em questão de minutos, o caos engoliria o planeta inteiro. As primeiras 24 horas seriam marcadas por destruição imediata e confusão global. Nas regiões próximas aos vulcões, o impacto seria instantâneo e devastador. Cidades como Nápoles, perto do Vesúvio, Seattle, próximo ao Monte Rainier, Tóquio, cercada por vários vulcões, e Jacarta, com dezenas de vulcões na Indonésia, seriam engolfadas por fluxos piroclásticos, avalanches mortais de gás superaquecido e fragmentos de rocha, que podem viajar a velocidades de até 700 km por hora. Estes fluxos representam uma sentença de morte instantânea para qualquer ser vivo em seu caminho. Enquanto isso, tsunamis gigantescos surgiriam dos vulcões submarinos e costeiros. Ondas de 30 a 50 metros varreriam as costas do Pacífico, do Atlântico e do Índico, quase simultaneamente, sem tempo hábil para qualquer tipo de evacuação. Cidades litorâneas como Honolulu, Vancouver, Lima, Sydney e Manila seriam varridas pelas águas em pouquíssimas horas. A comunicação global entraria em colapso em um piscar de olhos.
As cinzas vulcânicas, altamente abrasivas e condutoras de eletricidade, causariam danos irreparáveis a transformadores, linhas de transmissão e satélites. A internet, telefonia e sistemas de navegação sucumbiriam rapidamente, isolando comunidades e dificultando operações de resgate. O espaço aéreo mundial seria fechado, pois as cinzas vulcânicas são fatais para motores de aeronaves. No céu, uma escuridão prematura cobriria o planeta. As cinzas bloqueariam a luz solar, criando um crepúsculo perpétuo, mesmo em pleno dia. A queda de cinzas seria tão intensa que telhados colapsariam. Veículos seriam soterrados e a respiração se tornaria uma luta. Máscaras comuns seriam impotentes contra as partículas microscópicas que causariam graves problemas respiratórios. Os sistemas de abastecimento de água seriam contaminados por uma chuva ácida implacável, formada quando o dióxido de enxofre das erupções se mistura com a umidade atmosférica. Esta água ácida corroeria estruturas metálicas, destruiria plantações e tornaria a água potável tóxica em muitas regiões. À medida que o primeiro dia chegasse ao fim, o verdadeiro horror da situação se desvelaria. O planeta estaria envolto em uma névoa espessa de cinzas e gases tóxicos, enquanto os céus, tingidos de vermelho pelo reflexo da lava de milhares de vulcões, anunciariam uma noite que poucos esqueceriam, e muitos não sobreviveriam para ver o amanhecer. Com o alvorecer da primeira semana após a catástrofe global, o planeta Terra seria lançado em um estado de desequilíbrio climático sem precedentes. Os efeitos das erupções simultâneas não se limitariam mais às áreas próximas aos vulcões. Todo o sistema climático terrestre começaria a reagir de forma caótica e totalmente imprevisível. Milhões de toneladas de cinzas e aerossóis lançados na atmosfera deflagrariam um fenômeno conhecido como inverno vulcânico. Diferente do inverno nuclear, que é teórico, temos evidências históricas de invernos vulcânicos após grandes erupções, como a do Tambora em 1815, que causou o famoso Ano Sem Verão. No nosso cenário, porém, a intensidade seria centenas de vezes maior. A temperatura global despencaria abruptamente. Em apenas 3 dias, poderíamos esperar uma queda média de 8 a 15 graus Celsius em todo o planeta. As regiões mais afetadas seriam os continentes do hemisfério norte, onde a maioria dos vulcões está localizada. Cidades como Nova York, Londres, Moscou e Pequim seriam confrontadas com quedas de temperatura comparáveis às de uma era glacial instantânea. Enquanto isso, um fenômeno, à primeira vista, contraditório ocorreria: o efeito estufa extremo em curto prazo. Os milhões de toneladas de CO2 e metano liberados pelas erupções criariam um aprisionamento de calor nas camadas mais baixas da atmosfera. Isso resultaria em padrões climáticos erráticos e esquizofrênicos, nevascas intensas seguidas por chuvas torrenciais, furacões se formando em regiões normalmente estáveis e ventos de força apocalíptica uivando sem cessar. A agricultura global entraria em colapso quase que instantaneamente. As plantações não sobreviveriam à combinação de escuridão, frio extremo e chuva ácida. As colheitas que estivessem nos campos seriam perdidas e seria impossível plantar ou colher novas safras. As reservas de alimentos começariam a ser racionadas nas regiões menos afetadas, enquanto nas mais impactadas, a fome generalizada se instalaria rapidamente. Os oceanos também sofreriam transformações drásticas. A queda massiva de cinzas alteraria drasticamente o pH da água, tornando-a mais ácida. Isso provocaria a morte em massa de corais, plâncton e uma infinidade de espécies marinhas. As correntes oceânicas, fundamentais para o clima global, começariam a se desestabilizar devido às alterações de temperatura e salinidade causadas pela interação com as cinzas e gases vulcânicos. Nas cidades que ainda mantivessem alguma infraestrutura funcionando, a vida se tornaria uma batalha constante. A eletricidade seria intermitente ou simplesmente inexistente em muitas regiões, pois usinas hidroelétricas seriam danificadas por inundações de lama vulcânica, painéis solares ficariam inoperantes pela falta de luz solar e usinas termoelétricas sofreriam com a escassez de combustível e problemas crônicos de manutenção em equipamentos danificados pelas cinzas. Ao final da primeira semana, a humanidade enfrentaria uma realidade brutal.
Não se tratava mais de uma emergência passageira, mas do alvorecer de uma nova era geológica. E a pergunta não seria mais quando voltaremos ao normal, mas sim, haveria alguma chance de sobrevivência? À medida que as semanas se arrastassem após o dia zero, a humanidade seria empurrada para uma fase crítica de adaptação. Os sobreviventes não estariam mais lidando com um evento catastrófico passageiro, mas com uma nova e implacável realidade. Os primeiros meses marcariam a diferença entre a extinção completa e a possibilidade de um futuro, ainda que radicalmente diferente. A escassez de alimentos se tornaria a preocupação mais urgente em escala global. As reservas comerciais durariam apenas algumas semanas nas regiões menos afetadas. Governos que ainda funcionassem implementariam racionamento severo. Uma dieta média seria reduzida a menos de 1.000 calorias diárias. A caça e a pesca se tornariam atividades vitais, mas os animais selvagens também estariam sucumbindo rapidamente devido às mesmas condições ambientais adversas. As cadeias de suprimentos modernas, já fragilizadas pela destruição da infraestrutura, entrariam em colapso total e irreversível. Combustíveis fósseis se tornariam raridades inestimáveis, usados apenas para geradores em instalações críticas, como hospitais improvisados e centros de comando governamentais. O transporte motorizado seria substituído por cavalos, bicicletas e caminhadas, revertendo em um piscar de olhos 2 séculos de progresso na mobilidade. A saúde pública entraria em uma crise sanitária sem precedentes. Além dos ferimentos diretos causados pelas erupções e desastres secundários, novas e implacáveis doenças respiratórias se espalhariam devido à inalação constante de partículas vulcânicas. A escassez de medicamentos, especialmente aqueles dependentes de cadeias de refrigeração agora inexistentes, levaria a mortes por condições que antes seriam facilmente tratáveis. Epidemias de doenças infecciosas surgiriam em comunidades de refugiados, onde água limpa e saneamento adequado seriam meros luxos. As estruturas sociais e políticas passariam por transformações radicais. Em algumas regiões, governos manteriam algum controle, geralmente através de leis marciais e controle autoritário de recursos. Em outras, o vácuo de poder levaria à formação de comunidades autônomas e, muitas vezes, rivais, algumas baseadas na cooperação, outras dominadas por grupos armados que controlariam os poucos recursos restantes com mão de ferro. Cientistas e engenheiros sobreviventes se tornariam recursos inestimáveis e cruciais. Suas habilidades seriam vitais para desenvolver métodos de cultivo protegido que pudessem funcionar com luz solar mínima, sistemas improvisados de filtragem de água e mecanismos para limpar o ar dentro de abrigos. O conhecimento técnico se tornaria tão valioso quanto alimentos e medicamentos. A migração humana atingiria proporções inéditas. Centenas de milhões de pessoas tentariam abandonar as áreas mais próximas aos cinturões vulcânicos, buscando regiões onde a queda de cinzas fosse menos severa. Este seria o maior êxodo populacional da história humana, criando pressões imensas sobre as áreas menos afetadas e frequentemente resultando em conflitos violentos por território e os cada vez mais escassos recursos. Regiões como a África Central, o sul da América do Sul e algumas porções da Oceania, mais distantes dos principais cinturões vulcânicos, veriam condições marginalmente melhores. Estas se tornariam os últimos refúgios da civilização humana, ainda que em forma drasticamente simplificada. Ao final dos primeiros meses, a população mundial teria sido reduzida em mais de 70% de sua totalidade. Os sobreviventes encarariam uma realidade brutal. A Terra havia se tornado um planeta hostil à vida como a conhecíamos, e a luta pela sobrevivência estaria apenas começando. Um ano após o cataclismo vulcânico global, nosso planeta seria praticamente irreconhecível, uma sombra fantasmagórica do que fora. A Terra teria se transformado em um mundo alienígena, hostil e estranho até para seus mais antigos habitantes. As mudanças não seriam apenas temporárias, estaríamos testemunhando o nascimento de uma nova era geológica. A camada de aerossóis na atmosfera continuaria bloqueando grande parte da luz solar, mantendo o planeta em um crepúsculo perpétuo e sombrio. O céu, outrora azul, apresentaria constantemente tons alaranjados e acinzentados.
As estrelas teriam se tornado meras memórias distantes, invisíveis através da espessa camada de partículas que envolveria o globo. A temperatura média global estaria aproximadamente 10 graus Celsius abaixo dos níveis pré-catástrofe, criando um planeta muito mais frio, árido e inóspito. Os padrões de precipitação teriam mudado drasticamente. Algumas regiões antes férteis enfrentariam secas severas, enquanto outras sofreriam com chuvas ácidas constantes. Os grandes biomas terrestres estariam em um processo acelerado de transformação e declínio. As florestas tropicais, pulmões do planeta, estariam reduzidas a uma fração de sua extensão original. Milhões de espécies vegetais e animais teriam sido extintas no maior evento de extinção em massa desde o desaparecimento dos dinossauros. A biodiversidade terrestre sofreria um golpe do qual levaria milhões de anos para uma recuperação completa. Os oceanos estariam em estado de acidificação avançada e letal, com vastas zonas mortas onde a vida marinha complexa teria desaparecido quase por completo. As grandes correntes oceânicas, fundamentais para o clima global, teriam mudado seus padrões, acelerando algumas mudanças climáticas e criando novas zonas climáticas que nunca existiram na história humana. A paisagem física do planeta teria sido redesenhada drasticamente. Novas montanhas vulcânicas teriam surgido em diversos pontos, enquanto outras regiões teriam sido completamente soterradas por cinzas e lava solidificada. Rios teriam mudado seus cursos. Lagos teriam evaporado ou sido preenchidos com material vulcânico e novas e estranhas formações geológicas marcariam a superfície terrestre. A humanidade sobrevivente teria desenvolvido novas formas de adaptação. Abrigos subterrâneos se tornariam a norma, pois ofereceriam proteção contra as condições atmosféricas hostis. Tecnologias de cultivo indoor com luz artificial, alimentadas por fontes geotérmicas em regiões vulcanicamente ativas, mas estabilizadas, seriam essenciais para a produção de alimentos. A população humana estaria concentrada em enclaves isolados espalhados globalmente, geralmente em regiões que conseguiram manter algum nível de habitabilidade. A comunicação entre esses enclaves seria limitada e difícil, levando ao desenvolvimento de culturas profundamente divergentes, adaptadas às novas realidades locais. A memória do mundo anterior se tornaria quase mitológica para crianças nascidas após o cataclismo. Histórias sobre céus azuis, florestas verdejantes e cidades iluminadas seriam contadas como contos de fadas de um passado irremediavelmente perdido. A nova geração nasceria em um mundo onde máscaras respiratórias seriam tão naturais quanto a própria vestimenta, e a luta diária pela sobrevivência seria a única normalidade conhecida. Um ano após o Dia Zero, a humanidade enfrentaria sua maior prova evolutiva desde seu surgimento como espécie. A questão não seria mais se poderíamos recuperar o mundo que perdemos, mas se conseguiríamos forjar um novo modo de existência neste planeta irreconhecível. Olhando para além do horizonte temporal imediato, podemos especular sobre o que aconteceria com nosso planeta e nossa espécie em décadas e séculos após o cataclismo vulcânico global. Dois caminhos distintos se apresentariam à humanidade: o lento renascimento de uma civilização adaptada ou o eventual e silencioso desaparecimento da espécie. A camada de aerossóis vulcânicos eventualmente se dissiparia. Mas esse processo se estenderia por décadas. Os cientistas estimam que, após erupções simultâneas de todos os vulcões, a atmosfera levaria entre 30 e 50 anos para que a atmosfera retornasse a níveis de transparência suficientes para a agricultura tradicional em larga escala. Durante esse período, a radiação solar permaneceria significativamente reduzida, mantendo o planeta mais frio e escuro que o normal. Os oceanos, devido à sua massa térmica enorme, atuariam como estabilizadores climáticos, impedindo mudanças ainda mais drásticas. Porém, a acidificação oceânica resultante da absorção de dióxido de carbono vulcânico levaria a um colapso das cadeias alimentares marinhas, cuja recuperação poderia levar séculos. Novas espécies eventualmente evoluiriam para preencher os nichos ecológicos vazios, mas seriam muito diferentes da biodiversidade pré-catástrofe. A Terra poderia entrar em um novo equilíbrio climático, potencialmente mais frio do que o anterior. As regiões polares expandiriam significativamente, com glaciares avançando sobre latitudes mais baixas.
Paradoxalmente, após várias décadas, o acúmulo de gases de efeito estufa liberados pelas erupções poderia desencadear um aquecimento subsequente, criando um planeta com extremos climáticos ainda mais pronunciados do que antes. Para a humanidade sobrevivente, o conhecimento se tornaria, sem dúvida, o recurso mais precioso. Bibliotecas digitais preservadas em bunkers protegidos seriam tesouros inestimáveis. Universidades improvisadas, surgindo em assentamentos subterrâneos, treinariam novas gerações não apenas para sobreviver, mas para entender e, eventualmente, restaurar, em parte, o mundo perdido. A tecnologia seguiria caminhos de desenvolvimento diferentes dos que conhecíamos. Com recursos escassos e necessidades radicalmente diferentes, o foco estaria em sistemas duráveis, reparáveis e adaptáveis às novas condições. Tecnologias de reciclagem avançadas seriam desenvolvidas por pura e absoluta necessidade. A engenharia genética poderia se tornar essencial para criar variedades de cultivos capazes de prosperar com menos luz solar e em solos alterados pela composição vulcânica. Após cerca de um século, o planeta poderia começar a mostrar os primeiros sinais de recuperação natural. Novas florestas, compostas por espécies pioneiras resistentes, começariam a colonizar as vastas paisagens cobertas de cinzas. Estas seriam florestas diferentes, mas adaptadas às novas e duras condições, e representariam o início de um novo ciclo de vida terrestre. Se a humanidade sobrevivesse a esse período crítico de um século, suas chances de persistência aumentariam exponencialmente. As populações humanas remanescentes teriam desenvolvido adaptações culturais, tecnológicas e possivelmente até genéticas para o novo ambiente. Uma civilização renascente emergiria, mas com valores e estruturas profundamente distintos dos da era anterior. Esta nova civilização provavelmente teria uma relação radicalmente diferente com seu planeta. A experiência coletiva do cataclismo criaria culturas com forte ênfase na sustentabilidade, na resiliência e na preparação contínua para desastres. Os mitos fundadores dessas sociedades girariam em torno da catástrofe e da sobrevivência, criando uma humanidade muito mais consciente de sua intrínseca vulnerabilidade e dependência dos sistemas naturais. Alternativamente, se os desafios se mostrassem insuperáveis, se as condições ambientais se deteriorassem além de um ponto crítico, se conflitos implacáveis por recursos escassos impedissem a cooperação essencial ou se novas doenças emergissem das condições alteradas, a humanidade poderia entrar em um declínio terminal e irreversível. Nesse cenário, nossas últimas comunidades diminuiriam gradualmente até desaparecerem completamente, deixando o planeta para outras formas de vida que, eventualmente, evoluiriam para preencher os espaços que deixaríamos para trás. O cenário que exploramos hoje é, felizmente, extremamente improvável na realidade. A Terra possui mecanismos de autorregulação que tornam impossível a erupção simultânea de todos os seus vulcões por causas naturais, pelo menos na escala que imaginamos. Mas esta jornada hipotética nos revela muito sobre a fragilidade e a incrível resiliência tanto do nosso planeta quanto da nossa própria espécie. Vivemos em uma fina camada habitável de um planeta dinâmico e por vezes violento. Nossa civilização, com toda sua aparente solidez, depende de condições ambientais estáveis, forjadas ao longo de milênios. Ainda assim, o que nos torna verdadeiramente humanos é nossa capacidade de adaptação, nossa tenacidade inabalável frente às adversidades e nossa habilidade de imaginar e construir futuros, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Talvez o maior valor de explorarmos cenários apocalípticos como este seja nos lembrar do quanto devemos valorizar e proteger o delicado equilíbrio que sustenta nossa existência neste extraordinário planeta azul que orgulhosamente chamamos de lar.